Ezequiel Gomes e a doutrina do espírito de profecia. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E nós estamos aqui na nossa reta final na minha série autobiográfica. E eu nem tinha pensado em fazer um vídeo sobre Ellen White, mas como esse é um aspecto que muita gente tem curiosidade a respeito da minha visão e tal, e aí algumas pessoas pensam que eu sou muito crente na Ellen White, outras pessoas pensam que eu sou muito descrente na Ellen White, né, que é um pouco da discussão que a gente vai fazer hoje e tal, e não sei o quê. Então eu decidi, bater um papo com vocês a respeito dessa questão, para explicar para vocês, e na verdade, assim, provavelmente esse vídeo é o menos novidade, assim, para qualquer um, porque eu acho que como eu penso e qual é a minha postura em relação a Ellen White é uma coisa bem conhecida, mas eu vou, né, colocar aqui algumas questões e relembrar um pouco a minha história em relação a tudo isso. Fora esse presente vídeo que eu estou gravando agora, só faltam mais 2, tá? Para terminar essa série, e essa série acabou sendo, né, e foi uma das mais legais para mim fazer, assim. Muita coisa, assim, da minha história estava até escondida da minha própria memória, da minha própria lembrança, assim, a respeito de um monte de coisa. E fazer essa série foi muito inusitado para mim, assim. Começou de uma forma muito despretensiosa. Queria fazer um vídeo sobre o I Ching e virou 30 vídeos aí, acho que vai ter no final de tudo, contando um pouco assim a minha história, né? Cada vídeo quase 1 hora, então mais de 25 horas de conteúdo aí, mais ou menos na média, né? Então é bastante coisa e legal, assim, estou satisfeito com isso e hoje vamos relembrar um pouco a minha trajetória com o espírito de profecia. Uma das principais questões, assim, que são complexas na religião, tem que ver com a discussão sobre autoridade. Inclusive, esse é outro ponto assim que a gente precisava se aprofundar, assim, sabe? As pessoas entenderem um pouco as discussões e as dinâmicas de poder dentro das instituições religiosas no que tange a discussão de autoridade, tá? E essa é basicamente uma das discussões centrais a respeito de Ellen White, o seu papel no adventismo. Isso não tem que ver só com uma suposta autoridade de Ellen White na igreja, mas também com a autoridade de quem interpreta Ellen White, seja de um contexto crente ou de um contexto descrente. Isso também é super importante. Então, por exemplo, imagine um apologeta anti-adventista que fala mal da Ellen White. Ele pretende autoridade, ele pretende que em nome da sua compreensão bíblica, da sua compreensão sobre os plágios da Ellen White, os pecados da Ellen White, as heresias da Ellen White, então ele tem autoridade para julgar, denunciar, desmascarar e criticar a Ellen White. Tudo bem a pessoa pensar desta forma, mas entenda, isso implica em autoridade da pessoa que assim age. E também existe a ideia do apologeta defensor da Ellen White, que também supõe ter autoridade divina, porque Deus inspirou Ellen White, e eu estou defendendo aqui a inspiração divina, eu estou defendendo a verdade, eu estou defendendo o caminho correto, e você deve crer que a Ellen White foi uma profeta, e etc, e etc, e etc. Isso tudo é muito legal, muito interessante. E o defensor da Ellen White, ele também pretende uma autoridade, né, uma autoridade de dizer, não, Ellen White ensina isso, então nós temos que crer nisso, e nós temos que fazer isso, e blá blá blá. E tudo é muito focado na discussão sobre autoridade. E eu acho que como já está claro para vocês, um pouco que viram esses vídeos aí anteriores, e mesmo que me conhecem em outros contextos, sabem que eu não lido muito bem com questões de autoridade. Não que eu ache que não exista ou não devam existir autoridades, tá? Sim, existem e devem existir, e o mundo seria ainda pior caso a autoridade não fosse exercida, vamos dizer assim. Uma anarquia, vamos dizer assim, ela só funcionaria em um contexto onde todo mundo assim fosse muito responsável e muito legal, assim. Vamos dizer assim, uma anarquia funcionaria no céu sem pecado.
entre seres humanos, assim, né? Seres humanos no paraíso poderiam viver uma vida com menos autoridade humana sobre si. Mas em contextos de pecado, se não houver freios de autoridade, vira uma desgraça em geral, né? Então pessoas vão roubar, estuprar, matar, mentir, desgraçar tudo, né? Então é necessário haver autoridade para que se puna. E também em relação às discussões sobre o que é verdade ou não é verdade, ou o que é a fé ou o que não é a fé, o que é a doutrina correta ou o que não é a doutrina correta, mais cedo ou mais tarde vai ser necessário, né, que exista uma liderança, que exista uma autoridade e essas questões como um todo. Então eu não sou avesso a essa existência. O que me incomoda é a autoridade conquistada em um contexto de mentira, engano, força, de prevalecer sobre o outro, não com base na verdade, na justiça, naquilo que é correto, mas numa imposição de uma lógica, de uma regra, de uma força, que se você não seguir, você não serve, você tem que ser punido, você tem que ser excluído, você tem que ser isso e aquilo. Então, eu entendo que existe um uso legítimo da autoridade, não sou contra esse uso legítimo, ainda que é uma discussão difícil, que é jurídica, que é política, que é econômica, que é social, que é familiar. Por que que o pai e a mãe têm mais autoridade do que a criança? Isso é óbvio em alguns aspectos, isso não é óbvio em outros aspectos. Por que que um chefe, um presidente, um político tem mais autoridade? Em alguns pontos isso é óbvio por quê, e em alguns pontos não é óbvio por quê. E existe muito aspecto negativo na questão da autoridade, que tem que ver com todo tipo de abuso e poder de uma pessoa sobre a outra, e que, né, faz com que as pessoas vivam em contextos sociais, familiares, de trabalho e de sociedade piores do que a vida deveria ser. Então, o assunto da autoridade é um assunto muito importante para mim. E a minha postura em relação à autoridade explica muito, assim, das minhas questões com Ellen White, beleza? Então, vamos lá, vamos relembrar. Eu era um ateu e eu tive o meu encontro com Deus através da Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 48. Eu já flertava um pouco com pensamentos teístas e mesmo cristãos, mas ainda não tinha compromisso, não tinha fé, não tinha fidelidade, não tinha vontade de seguir, e etc. E em um momento da minha vida, Deus me confrontou pessoalmente através do texto bíblico. Eu imediatamente entendi na minha alma, no meu coração, no meu espírito, que eu tinha que ser batizado. E eu fui procurar uma igreja perto da minha casa, encontrei uma igreja, fui batizado. No dia depois do meu batismo, a tia da minha ex-esposa me presenteou com uma cópia desse livro aqui, Um Novo Mundo, que é um livro adventista, mas não da igreja tradicional, mas da igreja do movimento de reforma, tá? Publicação aí dos adventistas do sétimo dia, movimento de reforma. Então, esse foi o primeiro estudo bíblico adventista que eu fiz na minha vida, né? E ele tem aí quase 270 páginas, 269. Então foi o meu primeiro estudo bíblico, mas ao mesmo tempo eu entendi um monte de coisas sobre Daniel, Apocalipse, mortalidade da alma, guarda do sábado, do domingo, 10 mandamentos, não sei o quê. Mas eu não me comprometi com nada disso, não mudei a minha vida, continuei sendo músico, continuei sendo drogado, continuei morando com a Heloísa e transando com ela sem formalizar nenhuma espécie de casamento formal e coisas do tipo. E a minha vida era do jeito que era, e ok, e aí vários desdobramentos depois disso. Eu emprestei esse livro para minha mãe, eu esqueci que eu emprestei, eu lembrei que tinha a ver com adventista, fui na Biblioteca Pública do Paraná em busca de encontrar uma cópia desse livro para voltar a conversar com a Heloísa, aquelas bobajadas da imortalidade da alma, e o que eu acabei encontrando foi o livro O Grande Conflito, de Ellen White. Tudo bem? Era uma versão condensada, cuja capa inclusive era bem parecida com essa do Novo Mundo, né? Não era essa versão que eu tô nas minhas mãos aqui. Mas conhecer o livro O Grande Conflito, inclusive, né? Eu falei para vocês que eu gostava de sebo, né? Em Curitiba. Quer ver, ó? Esse livro aqui, ó, O Grande Conflito, tá lá, ó, o Sebo Soler. Onde que é isso aqui? Eu acho que isso aqui é Curitiba, ó, Curitiba, Paraná, né? Não sei se vocês conseguem ver que o carimbo tá meio estranho. Curitiba, Paraná, eu paguei R$5 nesse livro, no Grande Conflito inteiro, né? Eu adorava frequentar os sebos lá em Curitiba. Bem interessante, bem legal. E o que acontece, assim, para vocês entenderem, tá? Naquele contexto da minha vida, quando eu conheci o livro Grande Conflito, Ellen White não se tornou uma grandíssima autoridade sobre a minha vida. Porém,
eu valorizo muito a experiência que eu tive com Deus através desse livro. No futuro eu vou estudar Ellen White, eu vou entender que o livro Grande Conflito tem várias polêmicas históricas e doutrinárias, que Ellen White plagiou, que Ellen White copiou e não deu crédito, que Ellen White falsificou a história, ou pegou fontes históricas não muito confiáveis para falar da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, do luteranismo, do Lutero, disso daquilo, e blá blá blá. E tem todo um perfeccionismo, e tem toda uma fantasia sobre a volta de Jesus no livro Grande Conflito, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu entendo tudo isso, eu respeito quem é crítico da Ellen White, eu respeito de verdade, e tudo mais. Entretanto, na época que eu tive contato com o livro Grande Conflito, eu ainda lutava com questões básicas da fé. Eu não estava envolvido em super discussões apologéticas, hermenêuticas, exegéticas e sistemáticas de interpretação bíblica, de doutrina. Eu não queria saber de nada disso, tá? Mas eu estava com a curiosidade, assim, a respeito um pouco desses temas e dessas questões. E quando eu encontrei o livro Grande Conflito, o livro Grande Conflito me ajudou muito a pensar e a sedimentar alguns pensamentos meus a respeito de Deus, a respeito da Bíblia, a respeito da igreja, a respeito de Cristo, a respeito da cruz, a respeito de alma e a respeito do corpo, né, da saúde e tal, etc, etc, etc. Então, era uma discussão ainda muito básica, tá? Eu não estou aqui discutindo profundamente apologética, hermenêutica, exegeses, tudo que eu já falei, tá? Não é o que está acontecendo na minha trajetória. E quando o livro Grande Conflito se tornou assim um livro importante para mim, ao eu pensar nestas coisas como um todo, e eu comecei a tomar algumas decisões na minha vida, que eu ia parar de usar drogas, que eu ia mudar um pouco assim a minha postura em relação à música dita satânica, tudo bem? E isso é uma coisa interessante, assim, eu acho que os adventistas pensam muita bobagem sobre música, mas eu abandonei o mundo da música, tá? Só para vocês saberem, assim, quando eu me tornei adventista, apesar de eu tocar no Ministério de Louvor, depois que eu fui pro seminário, eu passei muitos anos da minha vida consumindo pouca música em comparação com o que eu consumia antes, inclusive parando de tocar. Em grande medida. Assim, eu toquei um pouco em ministérios de louvor, assim, mas é tudo muito facinho de tocar e eu basicamente esqueci 99% do repertório que eu sabia tocar quando eu era mais jovem. Hoje também eu já não tenho mais tanta saúde para tocar tão bem, tão rápido, tão forte quanto eu era mais jovem. Eu era um excelente músico de metal, assim, essa que é a real. Hoje eu ainda consigo tocar alguma coisa e tal, mas eu já não tenho mais o mesmo pique, mesma força. Pelo contrário, assim, hoje eu toco, sei lá, 50%, no máximo 60% do que eu tocava quando eu era jovem, tá? Em termos de velocidade, força, destreza e complexidade das coisas. Mas tudo bem, ok, eu mudei a minha vida e Deus mudou a minha vida e eu pensei profundamente nessas coisas e eu me tornei adventista e eu sou muito feliz com isso, tá? Entretanto, o que acontece? Quando eu fui para o seminário, eu fui para o IAN em 2007 e depois eu vou fazer uma transferência para o NASP em 2009 e vai ser a partir de 2010 que eu vou começar a colocar a minha cabeça para fora da água e começar a discutir um pouco teologia e adventismo e Bíblia e Ellen White e não sei o que. Então, desde 2010 eu estou ativamente envolvido em discutir essas coisas. Nós estamos em 2025, então fazem 15 anos, tá? Então, por 15 anos eu tenho sido um cara envolvido nessas questões aí de apologética, de exegese, de hermenêutica, de estudo, em relação a questões bíblicas e em relação a questões do espírito de profecia. E posso contar um pouco para vocês, né, um pouco dessa trajetória. Então o que acontece? Quando lá em 2005, aliás, foi 2005 que eu conheci a Ellen White, tá? Então já faz 20 anos. Aliás, vai fazer 20 anos mais ou menos na metade do ano, tá? Porque é mais ou menos quando eu fui lá pegar o livrinho na biblioteca pública e aí vai ter todo o processo da minha transformação em adventista do sétimo dia. Então, assim, o que acontece? Naquele primeiro momento, não havia muita diferença para mim entre esses dois livros aqui, por exemplo. Não, porque esse aqui, Ellen White, é uma autoridade maior do que esse aqui do Alphonse Balbach. Para mim não tinha diferença nenhuma.
E nem eu concedi autoridade a alguns temas que eu aprendi nessas coisas sobre a minha vida, também não é porque eu era o super conhecedor e crente da Bíblia, não era isso. Na minha cabeça, assim, tipo, Deus ia mostrando um pouco pra mim, impressionando a minha mente, o meu coração e o meu espírito, à medida que eu ia estudando e refletindo sobre as coisas. Teve bastante coisa que eu estudei e eu refleti e eu cheguei à conclusão que eu tinha tido pensamentos errados e etc. Inicialmente, por exemplo, assim, quando eu comecei a entrar em contato com essas coisas, eu tinha uma visão um pouco equivocada sobre a doutrina da Trindade, assim, eu tinha umas leituras ruins, até porque eu também não tinha muito conhecimento, né? Então também é normal que a gente cometa erros, né? Eu também tive a minha fase um pouco mais farisaica em certos aspectos. Na minha trajetória, eu não nasci em 2005 como adventista com o mesmíssimo pensamento que eu tenho hoje, 20 anos depois. Obviamente que eu amadureci, eu passei por fases diferentes no meu pensamento, na minha forma de entender e lidar com as coisas e etc. Né? Por exemplo, tá? Só para fazer um adendo aqui. Esse ano de 2024 eu fui em praticamente todos os jogos do Corinthians aqui na arena do Corinthians, tá? Mas o que acontece? Eu passei, sei lá, mais de 15 anos da minha vida sem ver o Corinthians jogar, não só no estádio, mas também nem na televisão. Tá? Eu passei um bom tempo assim sem assistir o Corinthians, porque depois que eu me converti assim, ninguém falou pra mim que futebol era pecado e eu nem acreditava nisso. Eu fui ver o jogo do Corinthians um dia depois do meu batismo lá em Curitiba. Dia 11 de novembro de 2005 foi o meu batismo, dia 12 de novembro era, aliás, dia 13 de novembro que era dia 11 era sexta-feira. Era sexta-noite, aí sábado dia 12, domingo dia 13 o Corinthians jogou com o Coxa lá no Couto Pereira e eu tava lá. Então eu nunca pensei assim, é errado, não dá, não pode. Mas depois com o tempo eu fui me afastando, porque eu me afundei tanto em teologia, eu me afundei tanto nessas coisas da igreja, eu mudei o foco da minha vida tanto, que coisas como música, ou futebol, ou várias outras coisas assim, pra mim perderam um pouco de sentido, assim, na real. E eu mudei a minha vida e tudo mais, e etc, etc, etc. Só que assim, o que acontece? Pra mim, a autoridade era o que Deus falava ao meu coração. Não era exatamente, nossa, Deus falou ao meu coração esse texto, esse livro, então eu tenho que acreditar em tudo que esse livro diz. Eu nunca tive essa postura, eu não sou um cara fanático, 8 ou 80, ou você crê em tudo ou você não crê em nada, que inclusive para mim é uma das fontes assim, de estupidez e burrice religiosa assim, gigantesca. A gente tem que ter uma postura de pensamento crítico, a gente tem que ter uma postura de saber entender o que é primário e o que é secundário nas coisas. E, em ampla medida, assim, as discussões sobre Ellen White, elas vão se tornar importantes na minha vida de 2010 para frente. Que quando eu vou começar a discutir essas coisas, aí eu vou começar lá no Facebook a ter os meus embates com antitrinitarianos e, por um lado, e perfeccionistas por outro lado, tá? Então, tipo assim, isso foi uma coisa bem importante para mim, assim. Quando eu estudei a doutrina da Trindade inicialmente, eu também era meio equivocado, assim, algumas coisas. Depois que eu realmente entendi um pouco melhor a doutrina da Trindade, eu comecei a discutir com os antitrinitarianos, tanto adventistas, quanto testemunhas de Jeová, quanto pessoas que tinham um pouco essa veia, ou essas dúvidas antitrinitarianas. Mas, em ampla medida, eu comecei a discutir assuntos sobre pecado, salvação e perfeição, e aí eu atraí muito assim o foco de uma meia dúzia de perfeccionistas assim que começaram a querer me enquadrar, particularmente pessoalmente, usando Ellen White como autoridade. Então, quando eu comecei a expressar os meus pensamentos a respeito do perfeccionismo, o que começou a acontecer foi que alguns representantes perfeccionistas, especialmente o Marcos Correia, não sei se vocês conhecem essa figura, não sei o que ele está fazendo da vida ou não, enfim. Ele até entrou em contato comigo no ano passado, eu posso até conversar com ele a qualquer momento, assim, mas por enquanto ainda não tirei esse tempo, essa disposição, assim, para bater esse papo. Eu gostava muito do Marcos, a gente chamava ele de Marquinhos, né? Ele era bem ativo desde a época do Orkut, e sempre desse lado idiota, assim, né, de perfeccionismo e tal. Ele negava um pouco alguns aspectos, ele pensava assim que ele era só um questionador, mas na verdade ele defendia essas bobajadas perfeccionistas, assim, com unhas e dentes, e os questionamentos dele sempre eram assim nessa direção. E o que acontece? Como eu falei para vocês em algum outro vídeo dessa série, o Marcos Correia, ele se tornou o maior professor de espírito de profecia para mim. Assim, na época da faculdade,
Aconteceu uma coisa curiosa na minha vida. Assim, eu comecei a minha faculdade no IAN em 2007 e eu fiz 2007 e 2008. E se eu não me engano foi em 2008 que o pastor João Antônio foi o professor da matéria lá de Espírito de Profecia, Dom Profético, sei lá como é que era o nome da matéria, no IAN. E eu fiz o semestre com ele lá inteiro, tal, beleza, etc, etc, etc. Ok. Quando eu transferi para o UNASP, a grade no UNASP era diferente da grade no IAN, e eu tive que refazer a matéria de Espírito de Profecia, e aí com o Jean Zukovski. Então eu tive dois professores de Espírito de Profecia na minha vida, um no UNASP, um no IAN na época da faculdade. Só que assim, tipo, ok, eu entendi tudo, assim, pra mim não tinha grandes polêmicas e grandes problemas, assim, com a Ellen White e tudo mais. E eu entendi, assim, os críticos do Adventismo e da Ellen White, assim, como pessoas muito frágeis do ponto de vista de argumentação e compreensão das coisas, inclusive da Bíblia, acima de tudo e tudo mais. Então eu não levava muito a sério, assim, as críticas anti-Ellen White, apesar de, logo também eu vou explicar um pouco como que eu vinha desenvolver um pouco a ideia de que eu não podia, assim, crer cegamente em Ellen White. Mas, enfim, o fato é que na faculdade eu tinha tido aula no IAN com o João Antônio, no NASP com o Josukovski. E quando eu fui para a internet começar a discutir essas coisas, o Marcos Correia era um cara que vinha dialogar muito comigo e a gente conversava muito, a gente debatia muito. Inclusive nós debatemos por anos, acho que de 2010 até 2016, assim, por 6 anos, eu e o Marcos Correia, nós trocamos 400 milhões de textos e vídeo e sermão e áudio, não sei o que, blá blá blá. Porque era um pouco do interesse dele, né, e era do meu também, e ele militava de um lado e eu do outro, e a gente acabava que burilava o entendimento um do outro, estudando e questionando e criticando um ao outro. Eu nunca percebi a minha rivalidade com o Marcos Corrêa como uma coisa carnal, maligna, diabólica. Eu gostava do Marcos, depois a gente vai acabar se afastando, assim, porque saturou um pouco aquele contexto todo. Mas eu tenho carinho por ele, gosto dele, quero bem a ele, não o vejo como um inimigo, uma pessoa ruim na minha vida, pelo contrário, tá? Mas também não tenho muita paciência pra bobajada infinita dele, Deus abençoe, e é isso. Tá? Mas o que acontece? Eu preciso dar um passo antes, né, porque eu acabei avançando antes de contar. Eu acho que até já falei isso, né, em algum momento dessa série, mas é importante refrisar aqui nesse vídeo. Quando eu, então, conheci o livro Grande Conflito, comecei a entender que tinha igreja adventista, comecei a frequentar e etc., obviamente que eu fui para a internet para tentar entender um pouco melhor o adventismo e um pouco do lado contrário também, né? Porque eu também não iria me comprometer com uma igreja, com um rolê assim, sem entender o lado que as pessoas dizem que é errado, que é ruim, que é seita, que é o demônio, que blá blá blá. E aí o que acontece? Eu entrava em sites anti-adventistas ou de adventistas meio não mainstream, assim, entendeu? Tipo adventistas.com e um monte dessas coisas assim. O adventistas.com é um site que eu nunca gostei muito dele, que eu acho sempre foi um nível muito baixo do conteúdo, mas tinha uns sites do Ennis Meyer, do Dirk Anderson, de umas outras pessoas assim que eu achava um pouco mais legal. E eu li trocentas milhões de críticas a Ellen White. Mas para mim, a primeira coisa assim, que me fez questionar Ellen White foi as questões de Ellen White sobre sexualidade. Modéstia à parte, eu, tipo assim, sempre gostei demais do assunto da sexualidade. Isso tem que ver um pouco com uma herança familiar, tá? Eu era um pouco mais novo que as minhas irmãs, elas eram acho que 5, 6 anos mais velhas do que eu. Então quando eu tinha 11, elas tinham 16, 17. E já então, elas bem adolescentes, com bastante interesse nos meninos, beijar na boca e ficar com um, e em sexo e etc. E eu era ainda muito novo. E eu já acompanhava um pouco os dilemas sentimentais e sexuais e etc. delas. E obviamente que aquilo já formou assim a base da minha educação nessas questões. Então, por exemplo, eu me lembro de uma época que eu acho que eu devia ter uns 10, 11 anos de idade, e as minhas irmãs, elas tinham uma amiga lá no prédio onde a gente morava, que se eu não me engano ela chamava Tabata, ela era uma morena de pele clara,
bem bonita, assim, sabe? E sabe quando as irmãs têm uma amiga bonita, assim, e tem o menino que é o meio, entre aspas, criança, mas que as meninas ficam provocando o menino, assim, como se ela fosse tipo a minha namorada, ai gato, e aí, como é que você tá? E eu adorava aquilo, né? Porque essa menina, amiga delas, a tal da Tabata, era uma menina bem bonita, assim, tal. Eu era meio criança, eu ainda não tinha, assim, aquele profundo interesse sexual e sentimental. Eu vou me apaixonar a primeira vez com 11 anos, mas nessa época eu ainda nem tinha passado por essa experiência, então eu era um pouquinho mais novo do que isso. E tal, e não sei o que. Então eu sempre fui muito envolvido nessas coisas. Assim. Então desde muito cedo eu já comecei a aprender assim um pouco sobre aquela excitação que há nas palavras dos homens e das mulheres ao falar uns dos outros, assim, em contextos de desejo, de beijar na boca, de passar a mão, pegar na mão, e não sei o que, e transar, e blá blá blá. E isso sempre fez parte da minha vida desde muito cedo, assim. Então eu sempre pensei sobre essas coisas desde muito cedo, assim. E quando eu fui crescendo, assim, eu comecei a realmente consumir conteúdos a respeito de sexualidade. Não só pornografia, mas também pornografia, né? Mas a pornografia não era uma coisa muito acessível na época que eu era mais jovem, tá? A gente de vez em quando conseguia umas revistas, mas geralmente não era assim tanto sexo explícito, era mais mulher pelada. E tal, de vez em quando, quando conseguia assim, ver algum vídeo, algum VHS, assim, era a maior festa, né? A gente ficava feliz, assim, trocava às vezes um videozinho com um, com o outro, tal, não sei o quê, mas não tinha internet, WhatsApp, não era assim aquele consumo gigantesco de pornografia, era uma coisa meio escondida, meio velada e que até, inclusive, era até mais legal, vamos dizer assim, né? Do que você pegar uma pessoa de 11, 10, 13 anos de idade ficar assistindo trocentas milhões de pornografia na internet, que é uma coisa que meio que acaba, né, com a cabeça, com o coração da molecada, assim. Esse é um assunto muito complicado. Eu agradeço muito a Deus por eu não ter filho. E se você tem filho na idade aí entre 8 e 15 anos de idade, mais cedo ou mais tarde ele já viu trocentas milhões de pornografia, só pra você saber, tá? Seja no celular que você deu pra ele no computador, ou no amiguinho, ou não sei o que, ou na revista. Isso aí é uma coisa bem complicada assim, eu também não estou querendo dizer com isso que você deve ser cheio de medo, de sensibilidades e tal. Mas você tem que entender que mais cedo ou mais tarde tem que tentar conversar, tem que tentar explicar, tem que tentar bater aquele papo difícil, né? Que é complicado, assim, tá? Vou ser bem sincero para vocês, assim, que essas questões não são simples, mas não precisa, assim, ter medo. A questão é que tem que ter educação, tem que ter um pouco de noção para tentar ajudar a molecada e tal. Mas o que acontece, assim? Então, desde muito cedo, eu sempre pensei muito nesse assunto. E eu comecei também em algum momento a consumir literatura mesmo, não assim de putaria, mas de sexo mesmo. Tem coisas assim que tem a ver com pensamento de sexo tântrico, de Kama Sutra, de uma postura, inclusive do tal do amor e do sexo que eu falei pra vocês, né? Inclusive nessa série eu mostrei pra vocês também e tal. E tudo isso tinha uma filosofia da sexualidade que era muito focado nas questões assim do prazer feminino, que é uma coisa um pouco diferente da tradição ocidental, assim. O foco no prazer feminino, ele é mais comum no pensamento oriental, entre os chineses, entre os indianos, toda essa coisa do tântrico, do Kama Sutra, do tal do amor e do sexo e tal, tem uma leitura focada no feminino que é um pouco diferente do masculino, né? Que é assim, que é diferente desse foco ocidental no prazer do homem, né? Então, se o homem vai lá, transa com uma menina bonita, goza e a menina não tem orgasmo e fica a ver navios, é o normal, vamos dizer assim, entendeu? Na mentalidade oriental, isso não. Isso você tem que ser o melhor cara, você tem que controlar a sua ejaculação, você tem que transar com a mulher de trocentas formas possíveis e ver ela gozar trocentas mil vezes. É tipo isso, entendeu? Então, eu cresci um pouco nesse ambiente. E quando eu fui ler um pouco as coisas da Ellen White sobre sexualidade e tinha aquele papo de masturbação, que é um problema gravíssimo, que não sei o quê. O tal do negócio lá do excesso marital também, pra mim, aquilo era uma coisa absurda.
e tal. E tinha aquela coisa assim que tinha um certo machismo por detrás da visão da Ellen White, né? Que o homem, ele quer aquilo e não sei o que, e aquilo causa trocentos males. Como é que é? Ela falava assim que aquilo que é legítimo é um grave erro quando você leva a excesso, como querendo dizer assim, se você quer transar demais com a tua mulher, você tá errado, você precisa pegar mais leve. E cara, mano, quando eu comecei a ver aquelas coisas da Ellen White assim, eu me desencantei com a Ellen White nesses aspectos. Então isso me ajudou a nunca ter sido o fanático da Ellen White na minha vida. Nunca, isso nunca aconteceu. Na época que eu conheci o livro Grande Conflito, eu fui super impactado. Que coisa engraçada, assim, eu achava que a autora do livro que eu estava lendo estava viva. E eu tinha curiosidade de conhecê-la, inclusive. Eu era muito infantil, assim, nesses aspectos, né? Naquele momento, assim, eu peguei o livro, li, comecei a ler, assim, não, porque não sei o que, eu falei, cara, será que essa pessoa tá viva? Seria legal bater um papo com ela, né? Com aquela pretensão de que ela tinha tido uma experiência profunda com Deus, eu também estava entendendo que eu estava tendo uma experiência profunda com Deus. Então, se eu quisesse, conseguisse bater um papo com essa pessoa, ia ser legal, assim, na minha cabeça, entendeu? Mas aí depois eu vim a entender que ela era uma pessoa que viveu trocentos anos antes, e que já tinha morrido lá em 1900 bolinha, e que tinha todas essas polêmicas, e que tinha o lado muito legal da obra dela, e que tinha esse lado obscuro. E a primeira coisa que me mostrou do lado obscuro do espírito de profecia foi as questões de sexualidade. Isso não quer dizer que eu sou uma pessoa super que relativiza toda a putaria que existe na face da Terra. Não é isso, tudo bem? Eu simplesmente sou uma pessoa que fui educado, e bem educado sexualmente. Né? Por circunstâncias da minha vida, por eu ser muito rodeado de mulher a minha vida inteira, especialmente as minhas duas irmãs e as amigas delas e não sei o que, etc e tal, mas cedo ou mais tarde eu tenho uma absoluta paixão pelas mulheres, eu acho a mulher o bicho mais incrível e fantástico que existe. Eu, inclusive, não quero viver sem mulher, fico estressado de ficar sem mulher, etc. Eu passei um bom tempo da minha vida sem sexo no contexto da minha conversão depois. Mas chegou uma hora também que eu já não aguentava mais aquilo, pra mim já virou um inferno aquilo, especialmente no contexto do meu problema com a Adriana e tal e tudo mais. Mas, enfim, o que eu tô tentando explicar pra vocês é que, assim, isso aqui me ajudou a ir um pouco mais com calma. E aí, quando eu comecei a discutir com o Marcos Correia sobre questões de perfeccionismo no Adventismo, eu comecei a realmente me aprofundar nas coisas da Ellen White, na visão de Ellen White sobre pecado, salvação, e tal, e várias dessas questões, assim, sabe? E o fato de eu ter, por exemplo, assim, questionado, discordado da Ellen White em relação às questões de sexualidade também nunca fez com que eu viesse a considerar a Ellen White a herege do Satanás, entendeu? Tipo, eu entendo um pouco as coisas e eu entendo, assim, que a discussão do espírito de profecia é uma discussão complexa que tem que ver com questões profundas e que a postura que os críticos de Ellen White têm com Ellen White é muito parecida com os que os críticos da Bíblia têm com a Bíblia. E eu vim a descobrir uma coisa importante sobre isso, eu vou falar isso no final do vídeo, tá? Que os críticos de Ellen White são muito parecidos com os defensores de Ellen White. E eu não sou nem crítico e nem defensor. Eu sou um cara que me beneficiei muito com Ellen White nos aspectos positivos e discordo da Ellen White nos aspectos negativos, que eu acho que é a postura mais correta que tem a se fazer em relação a esse assunto. Claro que mais cedo ou mais tarde a gente vai discordar um pouco qual que é o aspecto bom e qual que é o aspecto ruim, né? Por exemplo, alguém pode ler a bobajada que Ellen White falou sobre sexo e achar que aquilo é legal, e discordar do que Ellen White falou sobre o sábado, que a pessoa não quer guardar o sábado. Então deve ter um evangélico aí meio doido de sexualidade, mas que não quer guardar o sábado e que poderia fazer uma leitura diferente da minha. Então eu entendo isso, e aí acaba que cada um faz o seu corte, a sua leitura, porque também nem pode ser diferente, né? Cada um tem que ter a sua experiência, e eu tenho a minha. E eu acho a minha postura a melhor que tem. Por isso que é a que eu tenho, entendeu? Que é assim, eu entendo as coisas assim. Aquilo que Ellen White diz, que tem base bíblica mais explícita, eu sou super 100% crente na Ellen White. Aquilo que é uma coisa cinzenta, eu trabalho com a hipótese de que sim ou não. E aquilo que é claramente errado, eu sei que ela errou e ponto final e tudo bem. Ela também não precisa ser perfeita, não tem essa implicação, vamos dizer, entendeu? Isso tudo é bem importante, bem interessante, bem legal. E, ok. Então, o que acontece? Vamos voltar para o Marcos Correia e depois vamos falar dos críticos da Ellen White.
Então o que acontece? O Marcos Correia era aquele cara que, então eu comecei a colocar minha cabeça fora da água, assim, e ele começou a meter pedra. Ah, o quê? Você pensa que não é possível deixar de ser pecador? Então olha aqui esses textos da Ellen White, 200 textos da Ellen White. E eu também nem conhecia tão profundamente aquelas coisas, eu comecei a pegar as referências dele, comecei a ler os livros, comecei a ler os artigos da Ellen White nas revistas. Tinha aquele aplicativo que você podia fazer a pesquisa nos livros da Ellen White, eu comecei a estudar pra caramba aquilo, assim, o Marcos Correia me ajudou, assim, a entender. E aí eu estudei trocentas coisas do perfeccionismo adventista. Até que chegou um pouco, assim, na discussão sobre a questão lá da tal da natureza pecaminosa de Cristo. Assim. Aquilo, para mim, assim, também era uma coisa muito difícil, muito complicada. E era muito a insistência, porque o que acontece? O perfeccionismo adventista, pós-lapsariano, ele é um fenômeno assim super complexo. As pessoas que mantêm essa visão, eles pensam que isso é o verdadeiro adventismo. Né? Isso aí é uma bobajada infinita. Então, né, eles querem sequestrar o adventismo para ser essa bobajada perfeccionista, focada na Ellen White, uma bobajada infinita. E o que acontece, assim, tudo está calcado numa ideia bastante simples, na real, assim. A ideia é que Jesus veio ao mundo com uma natureza caída e ele escolheu não pecar. Então a gente com a natureza caída também pode escolher não pecar. E quando a igreja for constituída, ou de 144 mil pessoas literais, ou de um número simbólico de pessoas, que realmente vençam o pecado, e aí vai acontecer os eventos finais, o caráter de Deus vai ser vindicado, vai cair as últimas pragas sobre os ímpios, e os salvos que vão ser esses perfeitos e sem pecado vão ser vindicados diante de toda a perseguição, e aí Jesus vai voltar, e vai todo mundo que é perfeito pro céu, e os salvos das outras eras vão ressuscitar e ir pro céu, e os perdidos que rejeitarem a perfeição, eles vão ser perdidos e vão pro inferno. E tal, é uma leitura bem simples, assim, e tudo é calcado nessa coisa da natureza pecaminosa de Cristo, entendeu? Que Cristo tinha uma natureza idêntica à minha e à sua, então a gente não tem desculpa para pecar, é só a gente escolher não pecar, e pelo poder de Cristo, pela graça de Cristo, a gente vai viver sem pecado, e blá blá blá, e etc. E tudo bem, e eu gastei anos da minha vida discutindo esse negócio com o Marcos Correia, e estudando trocentos livros e trocentos textos da Ellen White, blá blá blá, e etc, e etc, e etc, e etc. E aí, eu... Né, tinha um pouco assim alguns textos que eu gostava de usar para contra-atacar, né? Onde Ellen White admite que a gente não tá sem pecado, não pode dizer que a gente tá sem pecado e tal. E eles tinham umas explicações assim mais ridículas que vocês puderem imaginar. Tipo, não é? Por exemplo, assim, eles pensam assim: não é que o texto bíblico está dizendo que a gente não tá, que a gente tá com pecado, é que a gente não pode dizer que tá sem pecado. É como o seguinte, entendeu? Eu sou perfeito, só não posso falar nada pra ninguém, entendeu? Que é uma coisa idiota. Se você realmente for perfeito, você vai saber. Você vai perceber. Se um dia você abrir o olho quando você acordar de manhã, e você for puro amor e zero problemas com qualquer pessoa, com qualquer coisa, você vai saber. E você vai poder dizer, cara, eu sou puro amor e eu não tenho problema nenhum com nada nem com ninguém. Você vai ser capaz de identificar quando isso acontecer, tá? Eu garanto pra você. Enquanto isso não acontece, nós não temos puro amor e nós temos problema com certas coisas e com certas pessoas. O que significa dizer que nós somos pecadores. Nós não temos amor perfeito nem por Deus, nem pelo próximo, nem por nós mesmos. E isso não é difícil identificar. E isso vai se manifestar mais cedo ou mais tarde em alguma transgressão ou em alguma imperfeição. Então a gente vai ter dificuldade ou de perdoar, ou a gente vai ter dificuldade com a sexualidade, ou a gente vai ter dificuldade de ser honesto e sincero com as coisas. Trocentas coisas vão acontecer na vida, entende? Então é isso que vocês precisam entender. E eu discuti muito tudo isso, cara, eu nem posso recobrar assim, a quantidade infinita de bobagem que tinha e tal, e não sei o quê. Mas chegou uma hora, no final um pouco da minha relação com o Marcos Correia, e etc, e etc, e etc, que foi quando eu comecei a trazer lá o texto do livro Patriarcas e Profetas, página 373. E aquilo ali gerou uma inimizade, assim, e gerou um racha entre a gente. Porque era muito assim, eles se calcavam muito nessa lógica, entendeu? Jesus teve natureza pecaminosa e não pecou, a gente tem natureza pecaminosa e pode não pecar. Ok, beleza? A lógica faz sentido, ela só acontece que ela não é correta, vamos colocar dessa forma. Então, o que acontece? Lá no livro Patriarcas e Profetas, página 373, no capítulo que fala a lei e os concertos,
Ellen White, comentando o texto de Romanos 8, versos 3 e 4, se não me engano, ou versos 1 a 4, uma coisa assim, ela diz assim: a lei não podia justificar o homem, pois em sua natureza pecaminosa este não a poderia guardar. E o que acontece? O Marcos Correia trazia aqueles trocentos textos de Ellen White, onde supostamente Jesus tinha uma natureza pecaminosa. E aí eu peguei esse texto e eu falei assim: olha, Marcos e demais hereges, tudo bem, tem vários textos da Ellen White aí que tem um pouco dessa ideia, que Jesus tomou sobre si uma natureza debilitada, pecaminosa. A gente pode tentar entender o que isso significa. Porém, essa natureza pecaminosa aqui, Jesus não tomou sobre si. Porque nessa natureza pecaminosa, o homem não poderia guardar a lei, por isso, inclusive, ele não poderia ser justificado pela lei. Por isso, somos justificados pela fé, mediante a graça e etc, etc, etc. E quando eu comecei a meter porrada em cima daquele povo com base nisso, aí acabou a discussão. Porque aí já o que eles iam falar? Acabou a discussão. E aí, ao invés de eles concordarem com a Ellen White, que Jesus não teve a natureza pecaminosa idêntica à minha e à sua, eles que começaram a tentar me perseguir pessoalmente, e etc, e etc, e etc. E aí, tipo, é isso, entendeu? E quando eu entendi, quando eu tive essa experiência, eu entendi um negócio assim que eu levo pra vida em relação ao espírito de profecia. E a minha conclusão é muito básica. Ninguém está nem aí para Ellen White. Vou tentar explicar para vocês, cara. O grupo perfeccionista, do qual o Marcos Correia era sim representante, quer ele admita ou não, é o grupo que mais valoriza Ellen White dentro do Adventismo do Sétimo Dia. É o pessoal que quer sair da cidade, morar no campo, é o pessoal que quer parar de pecar, é o pessoal que o vegetarianismo é super importante para sua espiritualidade, é um negócio assim que Ellen White, Ellen White, Ellen White, Ellen White, Ellen White, Ellen White. Então, tipo assim, não tem nenhum grupo dentro do Adventismo que seja tão focado em Ellen White quanto os perfeccionistas, beleza? Não existe. E quando eu fui lá, no meio desse povo, discuti por anos com ele, eu esfreguei o texto da Ellen White na cara deles, dizendo que eles estão completamente errados, ao invés deles admitirem o erro, eles continuam crendo nas mesmas bobagens, ou pelo menos a maioria deles continua. Não sei, por exemplo, se o Marcos Correia continua, mas a maioria desses perfeccionistas continua crendo nessa mesma bobajada. E eles simplesmente odeiam quem mostra pra eles o que a Ellen White realmente ensina. Sabe por quê, cara? Porque eles não estão nem aí pra Ellen White. Eles só se importam com a Ellen White quando a Ellen White cria uma narrativa na cabeça deles que valoriza aquilo que eles creem. Narrativa. Que creem aquilo que eles realmente creem, assim. Então, tipo assim, por exemplo, sempre que Ellen White tiver algum texto que corrobore a fantasia deles, eles vão exigir que você, como adventista, creia naquilo, e aquilo é regra de fé, doutrina e prática. Né? Ellen White está até errada quando ela diz que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Agora, quando você tiver um texto da Ellen White que destrói a fantasia do maluco, não, você está tirando do contexto, não, você está mal interpretando, não, você é o diabo, porque o diabo usa argumentos inteligentes para ir contra a verdade, assim como o diabo usou a Bíblia contra Jesus, você está usando Ellen White contra mim, porque eu não posso supor e acreditar nisso, porque no final ele quer negar o texto da Ellen White, ele quer dizer assim: o homem poderia guardar a lei perfeitamente na sua natureza pecaminosa. Ele não quer admitir o que a Ellen White ensina. A lei não pode justificar o homem, pois em sua natureza pecaminosa este não a poderia guardar. Ele quer acreditar no contrário do que a Ellen White ensina.
A lei pode justificar o homem, pois em sua natureza pecaminosa este a pode guardar perfeitamente. Porque Jesus teve natureza pecaminosa e guardou perfeitamente, e eu com a minha natureza pecaminosa vou decidir, vou me converter verdadeiramente e vou guardar a lei perfeitamente. E assim eu escaparei dos perigos dos últimos dias, do fechamento da porta da graça, e eu vou vindicar o caráter de Deus, porque a cruz não é suficiente para tal. Porque a ressurreição de Jesus não é suficiente para tal. Deus depende de mim e da Maísa Ribeiro, de quem quer que seja, para a gente vencer o pecado. Né? É uma infinidade de idiotice, assim, que não tem cabimento, cara. E quando você vai lá e você mostra que não é bem do jeito que a pessoa pensa, vai ignorar Ellen White, vai negar Ellen White, não vai estar nem aí para Ellen White e ponto final. E vai fingir que o texto da Ellen White não existe, ou basta você dizer, não, foco no contexto, porque aí na outra frase ela diz outra coisa, e aí o foco é o seguinte, mano, a gente pode guardar a lei na natureza pecaminosa e é isso, entendeu? E isso me faz acreditar que a pessoa e os perfeccionistas e os grupos que vão lá, muito radicais na Ellen White, eles não querem saber da Ellen White. O que eles querem saber é do fanatismo deles, da fantasia deles. E claro, como a Ellen White e uma má interpretação de Ellen White é uma coisa central para as fantasias dessas pessoas, eles dizem que eles valorizam muito a Ellen White. Mas quando você vai cavucar um pouquinho mais fundo, quando você vai pegar um pouquinho mais pesado, aí não vale, entendeu? Ou seja, o perfeccionismo, o farisaísmo adventista e essa bobajada toda é uma visão superficial de Ellen White, é uma visão herética de Ellen White, é uma visão superficial da Bíblia, é uma visão herética da Bíblia, em nome de infinita fantasia, infinita burrice, que faz essas pessoas acharem que o adventismo é uma religião acima das outras e que a verdade é que Jesus tinha natureza pecaminosa, essa é a maior verdade da face da terra, e não sei o que, e é uma bobajada infinita, cara, é um negócio ridículo ao extremo, tá? E no final das contas eles não estão nem aí com a Ellen White, eles estão afim dessa fantasiada toda, dessa bobajada toda. E isso me conduz à questão dos críticos de Ellen White. Quando eu me aprofundei nessas tretas e discuti trocentas vezes, não só com o Marcos Correia, com vários outros desses caras aí, etc, etc, etc. Mauro Carnassali, tem vídeo aqui refutando ele no meu canal, Daniel Silveira, Maísa Ribeiro, o pessoal lá do Adventismo Vivo, o Thiago não sei das quantas, o Anderson Velten, Hilton Cruz, Karine Correia, tinha uma menina, acho que ela era de Curitiba, era bonita aquela menina, Mariana chamava ela, se eu não me engano. Também, ela queria ficar tretando e pai, não sei o quê. Tinha uma galera também lá em Manaus, eu não lembro o nome deles lá, mas tinha lá uma galera desse povo aí que usa aliança pecado, Ellen White, não sei o quê, blá blá blá. E o que acontece, assim, como eu era um cara muito vocal antiperfeccionista, muitas dessas pessoas, elas vinham pra cima de mim, não, pastor Ezequiel Gomes, imagina, esse pastor Ezequiel é ridículo, é horrível, é o demônio na igreja, porque blá blá blá, não sei o quê, como que pode, tem que crer na Ellen White, defender Ellen White falou, tá falado, menos quando a Ellen White fala o que eles não querem ouvir, né, e tal, não sei o quê, blá 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 blá, só que eu percebia que essa postura de defesa, supostamente, da Ellen White, ela não acontecia contra os críticos. Então, por exemplo, eu era acusado de ser o demônio na igreja porque a Ellen White não pode ser criticada. E eu nem era um cara super crítico da Ellen White. Eu sempre tive as minhas discordâncias, sempre deixei claro. Mas o que na verdade mais eu fazia era dizer que na verdade Ellen White não era retardada mental perfeccionista, legalista, herética, como eles achavam que era. Essa era a minha discussão maior, entendeu? Eu fazia uma leitura um pouco mais equilibrada das coisas da Ellen White. E eles não, eles querem ser radicais no perfeccionismo, entendeu? Então eles vinham pra cima de mim, olha aqui, não pode questionar, não pode criticar, não pode ir contra e blá blá blá. Só que na hora que o crítico vai lá e diz que Ellen White era do demônio, plagiava, cheio de heresia, cheio de bobagem, de burrice sobre ciência e Bíblia e não sei o que, blá blá blá, eles calavam a boca e ficavam quietos e não iam lá defender a Ellen White. Aí eu comecei a pensar assim, como assim? Então eu, que até sou crente em Ellen White, eu tive uma boa experiência com a Ellen White, mudei minha vida, Deus usou ela como instrumento da minha vida, eu acredito que ela foi usada por Deus, inspirada por Deus. Eu não sou o inimigo do negócio, eu tenho um pouco a minha visão,
de que a leitura perfeccionista ela é herética. Mas eu não acho que a Ellen White é bem compreendida pelos perfeccionistas. Então, no máximo, a minha briga era para ter uma postura mais saudável em relação a Ellen White na igreja. Não era assim, tipo, negue Ellen White, entendeu? Tipo, as bobajadas do Rodrigo Custódio. E tipo assim, cara, eu valorizo as coisas positivas da Ellen White. Né? Ellen White me ensinou muito sobre Cristo, sobre a cruz, sobre a volta de Jesus, sobre coisas boas da fé cristã, verdadeiras e com profunda base bíblica, tá? Mas esse pessoal não ia pra cima dos críticos e vinha pra cima de mim com esse papo da autoridade. A Ellen White falou. Aí eu comecei a estudar e virei o jogo. Não, então a autoridade. A Ellen White falou isso aqui também. O demônio, o diabo, tá aí, Ezequiel. E aí, cara, eu comecei a prestar atenção nos críticos. Falei, cara, será que os críticos têm razão? E vi várias coisas, e desde a época mesmo da minha conversão também. Então. Só que eu comecei a perceber que assim como o perfeccionista, vou chamar assim, ele era um fanático pela Ellen White e ele não entendia a Ellen White, o crítico da Ellen White, em geral, também é um fanático na Ellen White que não entende a Ellen White. É meio parecido, assim, tanto que pega um retardado mental, assim, um ser abjeto assim, da apologética brasileira, o João Flávio Martinez. Ele pega os vídeos, por exemplo, do Daniel Silveira e diz isso aqui é o verdadeiro adventismo e blá blá blá. Porque isso mostra, inclusive, a conexão entre essas pessoas. Como são pessoas burras a despeito de estarem contra ou a favor de Ellen White, são pessoas que têm uma visão fanatizada, estreita, superficial e estúpida de todas as coisas. E aí quando o João Flávio Martinez enxerga um Daniel Silveira sendo aquilo que ele acha que deveria ser todo seguidor de Ellen White, ele diz isso aqui é o verdadeiro adventismo. E ele não entende que a gente dentro do adventismo acha o Daniel Silveira uma pessoa completamente desequilibrada, completamente sem noção e que não representa verdadeiramente a nossa fé, nem o espírito de profecia, nem a Bíblia, nem nada, entendeu? E eu comecei a perceber que também o crítico da Ellen White não está nem aí com a Ellen White. O crítico da Ellen White ele não está nem aí, porque quando você usar contra a Bíblia o mesmo argumento que ele usar contra a Ellen White, ele vai dizer que não tem problema nenhum. Plágio, por exemplo. Uma das maiores acusações contra a Ellen White é plágio. E tudo bem, eu acho que a gente pode levar a sério a acusação e trabalhar um pouco as questões. Eu não faço muito isso pessoalmente, porque eu não ganho salário para isso, eu nem me importo muito com a Ellen White, então, tipo, né, se quiser me pagar 8 mil reais por mês aí para ficar falando essas coisas aí, eu recebo, tá? Mas para ficar aqui só de boa, eu tenho mais o que fazer na minha vida. Mas o ponto é assim, dos grandes trunfos, né, que os críticos da Ellen White têm é esse papo assim, a Ellen White é uma desonesta porque ela plagiou e ponto final. Só que mal eles sabem que a Bíblia é acusada de plágio basicamente de Gênesis a Apocalipse. Se você vai no universo dos estudos bíblicos histórico-críticos e liberais e etc., a ideia é que o mito da criação, o mito do dilúvio, o mito de Adão e Eva, o mito de Jó, o mito de não sei o que, é tudo coisas que haviam outras narrativas semelhantes ou iguais no Oriente Médio, lá no Oriente Próximo, não sei das quantas e tal, e que tinha lá em acadiano, tinha lá em não sei o que, blá blá blá, e os hebreus lá copiaram e meio que mudaram um pouco algumas coisas, de muitos deuses para um deus, e mesmo essas coisas assim dos mandamentos lá, de Moisés e o código de Hammurabi, não sei o que. No final das contas, na visão dos críticos da Bíblia, a mesmíssima acusação que há contra Ellen White, que é tudo plágio e blá blá blá, existe sobre a Bíblia. Só que quando o crítico ele ouve essa nossa consideração, é muito interessante a resposta deles. Primeiro que eles ignoram completamente os plágios da Bíblia, supostamente. Assim, vamos dizer assim, não, é tudo mentira que é plágio. Então basta a gente falar aqui que é tudo mentira o plágio da Ellen White também. Enfim, tudo mentira. E você está dizendo isso porque você não crê na Bíblia. Eu não falei que eu não creio. Eu só falei que o crítico da Bíblia trata a Bíblia igual você, crítico de Ellen White, trata a Ellen White. E você está prontíssimo a admitir um argumento contra Ellen White que você não está disposto a admitir contra a Bíblia, o que significa dizer que você não se importa com o que você fala contra a Ellen White. E é óbvio que o que o crítico da Ellen White quer é simplesmente questionar a Ellen White para depois concluir que a alma é imortal e que você pode guardar o domingo e não precisa guardar o sábado. É óbvio que é isso. Porque ninguém tá nem aí com a Ellen White. Ninguém se importa.
O que importa é, Ellen White ensinou a guarda do sábado, então Ellen White era uma plagiadora, falsa, mentirosa, herética, que acreditava em coisas erradas e ruins. Na esperança de que o retardado mental que consome o conteúdo do crítico da Ellen White chegue assim, então quando a Ellen White ensina que é para guardar o sábado, ela tá errada também, né? Porque não é a Bíblia que manda guardar o sábado, né? Não é os 10 mandamentos, né? Não é a Ellen White que inventou os 10 mandamentos, né? Acho que, inclusive, os 10 mandamentos, o Moisés deve ter plagiado a Ellen White ao escrever os 10 mandamentos. O Deus plagiou a Ellen White ao escrever o mandamento do sábado lá na Tábua da Lei, né? O crítico da Ellen White, ele é muito parecido com o defensor da Ellen White. É uma pessoa burra, que não se aprofunda, que mantém interesses fantasiosos das suas fantasias, das suas loucuras, e que simplesmente está em busca de justificar aquela fantasia a todo custo. O perfeccionista quer justificar o perfeccionismo a todo custo, e o herético anti-adventista quer justificar que você pode transgredir o sábado de boa, e que a alma é imortal, e blá blá blá. É só sobre isso. Ninguém se importa que a Ellen White diz que o escravo não vai ressuscitar, que o vegetarianismo, todas essas coisas elas são só perfumarias, elas são só detalhes. É a mesma coisa assim, por exemplo. O pessoal diz que crê na Bíblia, mas daí a discussão se Jefté matou a filha ou não, se o estuprador tinha que casar com a pessoa que ele estuprou ou não, que é umas discussões bíblicas, assim. A Bíblia aprova a escravidão. Ninguém tá nem aí. As pessoas creem na Bíblia, mas não ficam concentradas nessas periferias, entendeu? Da mesma forma, por exemplo, a gente crê na Ellen White, a gente não fica concentrado que Enoque tá em Júpiter, que Saturno tem não sei o quê, que a masturbação causa câncer. Só as pessoas mais idiotas, mais retardadas mentais, é que são fanáticas pelas periferias, entendeu? Pelas bobajadas, assim, seja das questões da Ellen White, ou da ciência, ou da própria Bíblia, porque todas essas coisas elas têm um contexto cultural, elas têm um contexto temporal, onde as coisas eram diferentes do que elas são hoje, e talvez alguns mandamentos que hoje pareçam ser muito ruins mesmo na Bíblia, ou em Ellen White, ou em algumas coisas, naquela outra época fazia mais sentido. E essas discussões são complexas, mas a grande verdade é que o crítico do adventismo em relação a Ellen White, ele é muito parecido com o fanático adventista. Inclusive por isso que essas pessoas elas estão em diálogo eterno entre elas mesmas, né? Só que a burrice ela só muda assim, um acredita em Ellen White, outro não acredita em Ellen White, mas a burrice é meio que a mesma. E essa é a razão pela qual eu não gosto muito desse assunto. Eu não sou o apologeta da Ellen White, eu não sou o defensor da Ellen White, eu não tenho nenhum chamado divino para defender Ellen White. Mas eu tenho uma postura correta em relação a ela, eu faço o meu corte e a minha leitura, e se alguém quiser questionar, não, Ezequiel, você não pode fazer isso, você tem que crer em tudo que a Ellen White diz. Não, eu não tenho que crer, porque a Ellen White mesmo me diz que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. E a Bíblia não fala que tem excesso marital, a Bíblia não fala que masturbação causa pneumonia, e então eu tô bem tranquilo, assim, de ficar mais focado nisso aqui do que nessa bobajada toda aí. Se você quer focar na bobajada, é um problema seu, é você que vai viver no hospício, eu não vou viver com você lá. Tudo bem? Tá claro para vocês aqui um pouco a minha postura em relação a estas coisas? Então eu não sou o fanático, nem a favor nem contra, eu mantenho a minha postura relativamente equilibrada, eu procuro acima de tudo seguir a minha consciência pelo Espírito Santo, pelo estudo da Bíblia, e acho que você deveria fazer o mesmo caso você tenha suportado o meu discurso e aguentado ele até aqui, ok? Então é isso, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.